Olá, amigos, amigas. É muito bom iniciarmos mais um programa, um encontro aqui no Castelo Forte. Um encontro de diálogo, de conversa, de aprendizado, de experiências interessantes com pessoas que nos trazem o seu conhecimento, a sua vivência nas mais diversas áreas aqui da nossa região. Hoje nós temos conosco um amigo, o Nírio Gabi. O Nírio Gabi que tem experiências fantásticas, podemos dizer, em outros países. O Nírio Gabi tem uma empresa de turismo aqui em nossa região e tem levado muitas pessoas aqui do Vale do Taquari para conhecerem outras culturas, outros países. Que bom que aceitou o nosso convite para conversar um pouco dessa experiência. Certamente muita coisa interessante nessas viagens todas. Conte para nós, por favor, as pessoas aqui do Vale, na sua experiência, estão interessadas? Tem muita gente que quer conhecer outros países, culturas. Tudo bem? Olá, para mim é uma grande satisfação em ter sido lembrado, né, por vocês para falar sobre esse assunto. Bem, sobre a questão das pessoas viajarem aqui no nosso vale. Eu acho que atualmente a circunstância toda, né, como está toda a questão econômica também, para muitas pessoas facilita ir para o exterior. E o que eu sinto, e é a nossa especialidade, por exemplo, é viajar para a Europa, Alemanha, Áustria, Península Ibérica, toda essa questão, Itália e tal, é mostrar de onde vêm os nossos antepassados. E isto, acho eu, que é algo que está assim no coração de cada um. Saber de onde nós somos. Eu sempre lembro que antigamente a minha avó usava um lenço, né, na cabeça no inverno. E a gente sempre se perguntava por que essas pessoas que têm assim um elo maior ainda de ligação com a Europa usam lenço. E depois que você viveu uma vez um inverno na Alemanha, você sabe que um lenço na cabeça de uma mulher apara algum vento, né, e esquenta as orelhas também. E assim, em relação ao caso agora de viajar para a Europa, acho que é algo que de fato desperta muito interesse depois que os primeiros foram e contam do que viram, ouviram, sentiram e vivenciaram. Você fala de sentir, vivenciar. Eu imagino que tem muita emoção envolvida nessas pessoas que chegam lá no país de origem, seus antepassados. O que as pessoas percebem, sentem lá? O que você vê nessas pessoas? Eu assisti pessoas que, quando desembarcamos ou entramos na Alemanha, aí eu dizia: sejam bem-vindos na Alemanha. Começaram a correr as lágrimas. Pessoas de 80 anos. Lembro que me disse: toda a enxadada que eu dava, enquanto que eu podia ainda capinar e trabalhar, cada vez que eu olhava para cima e via um avião passando, eu dizia: um dia eu quero poder estar lá também. Quero conhecer de onde eu vim. Antes de falecer, eu quero conhecer a Europa. Foi um sonho, tanto para ele como para sua esposa. Os dois, com 80 anos, foram e voltaram bem, entusiasmadíssimos, né? E choraram quando entraram na Alemanha. Outros se encantam, outros ficam um pouco retraídos também. Também tem aqueles que sentem um certo choque de cultura, né? Isso é óbvio, porque o mundo lá é um mundo muito resumido, não sei se é a palavra certa,
mas a gente deve imaginar que num país do tamanho do Rio Grande do Sul tem 80 milhões de habitantes. Então lá tudo é regulamentado. Lá você deve sempre viver a partir do princípio de que a tua liberdade vai até onde começa a do outro. Isso nós brasileiros temos dificuldades muitas vezes, porque aqui o mundo é grande, tem tanta coisa que aqui muitas vezes a tua liberdade vai até ali onde teu dinheiro possibilita. Lá não. Lá você não vale pelo dinheiro que tem, mas lá você vale pelo que você é. Isso é uma grande diferença, muito grande. Agora, o que para mim é interessantíssimo é que cada vez que eu viajo, a gente tem, eu sempre digo, uma viagem para a Europa é quase que nenhuma cadeira um ano na faculdade. Também para mim, eu aprendo muito. A gente discute muitas coisas. As pessoas são das mais diferentes opiniões, daqueles que vão. Nós temos pessoas muito bem formadas, informadas, mas também tem aqueles que estão indo pela primeira vez e não têm um conhecimento tão vasto assim, né? Mas o interessante é que quando a gente viaja, se troca muitas ideias. E uma conclusão que nós chegamos numa dessas últimas viagens foi que aqui no Brasil, tudo que é dos outros, tudo que é público, cada um põe a mão e tenta tirar o máximo. Na Europa, aquilo que é um bem comum, um bem de todos, todos zelam da melhor forma possível, porque isto é algo que todos podem usufruir e por isto ajudam a cuidar. Isso é uma diferença muito grande. E nesta última viagem, inclusive, o que um grupo constatou, a grande liberdade de poder caminhar à noite, em bosques dentro da cidade, passear, sem preocupação com assalto, o que também aos poucos, depois da queda do muro, está acontecendo. Mas é realmente muito interessante ver como é seguro, a vida, no dia a dia, a questão de assaltos, de roubos, comparado com aqui. Se bem que eu sempre digo, aqui no Brasil, o nosso grande problema é que a gente esteja vivendo num país onde o primeiríssimo mundo e o último mundo, o terceiro mundo, digamos assim, vivem ou têm que conviver. E isso faz com que surjam exatamente esses imprevistos e esse desconforto, né, da insegurança. Muito interessante. Você falar de emoções de pessoas que chegam em países da Europa, como a Alemanha e outros, e sentem diversos tipos de emoção, até mesmo lágrimas, e também essa diferença cultural. Você diz então que na Europa de fato tem algumas coisas que chamam a atenção na cultura, na segurança e outros aspectos. Às vezes nós brasileiros podemos também ter uma visão um pouco deturpada. A Europa tem coisas bonitas e, claro, tem várias culturas dentro da Europa, nem todas elas são iguais, eu imagino. Mas também existem problemas, eu imagino. Além da questão da segurança melhor, quem sabe da questão do respeito pelos direitos uns dos outros, você percebe também algumas dificuldades em algumas culturas que você conhece na Europa?